Olá, meu nome é Kellen Gonzalez Maldini e esse vídeo tem por objetivo me apresentar para vocês, falar um pouquinho de mim, da minha trajetória, né, do meu trabalho e da minha experiência profissional. Eu me formei em 2006 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tenho experiência desde lá, né? Trabalhei em poucos escritórios durante muito tempo. Primeiramente, eu comecei no Tosini Freire Teixeira e Silva, hoje chamado só de Tosini Freire Advogados. É um dos maiores escritórios do Brasil, quiçá do mundo. Trabalhei lá na área civil, responsabilidade civil, tive uma gestão também de processos um pouco diferenciada com relação à energia elétrica. Então, assim, a questão de clientes muito diversificados, né? Tanto consumidor como outras matérias completamente diferentes. Fiquei no Tosini Freire em torno de 3 anos, quando surgiu a proposta de ir para o Botomé, Advogados Associados, que trabalha exclusivamente com previdência privada complementar fechada, né? Então lá eu advoguei para vários clientes corporativos, eu geri uma carteira de clientes de 3.500 processos entre Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Viajava muito para Brasília para despachar com os ministros, tinha muito processo estratégico, muitas coisas específicas, e eu gosto muito dessa questão pontual, tanto do juiz de primeiro grau, como no tribunal, como, né, no STJ, despachar, conversar, expor as teses, né? Os juízes, efetivamente, eles têm uma carga imensa de trabalho e das mais diversificadas matérias. Um processo de previdência privada que envolve entidade fechada, tem várias entidades fechadas com diversos regulamentos, com diversas formas de cálculo de benefício. Então, nada é muito igual, muito pelo contrário, as questões são muito diversificadas. Então, se a gente não faz esse trabalho de formiguinha, né, de desde lá do primeiro grau conversar, explicar como é feito o cálculo do benefício, explicar o porquê da nossa demanda, principalmente quando se tenha a seu favor o bom direito, né? É muito interessante e o mais legal disso, o mais interessante disso tudo é a gente ver o trabalho sendo recompensado quando sai uma sentença de procedência ou improcedência, dependendo do lado que você esteja. Então, eu gosto muito de fazer esse trabalho pontual. Eu tive possibilidade no Botomé de efetivamente fazer esse trabalho, sustentações orais no tribunal, esse trabalho muito especificado, porque realmente é um escritório boutique, né? É um escritório de renome nacional, né? Na previdência privada ele é bem conhecido, né? Tem outros parceiros, inclusive o entendimento do STJ atual com relação a essa questão do custeio, né? Que não pode haver pagamento de benefício sem a fonte de custeio, começou com a sexta alimentação. E foi um processo, foi um processo no sentido de várias etapas, né? Em que nós trabalhamos desde o primeiro grau até o STJ, né? Em parceria com outros escritórios, para que essa questão fosse aceita, né? Essa questão do custeio, que fosse cumprido o contrato previdenciário, porque a gente simplesmente quer que se cumpra o contrato, né? Então, pode vir em benefício e em malefício da entidade, mas o contrato previdenciário tem que ser cumprido. Então, esse trabalho foi muito interessante. Eu aprendi a advogar efetivamente lá no Botomé. Eu digo que, assim, por conta do trabalho que era feito lá, né? Eu gostava muito de trabalhar lá por conta dessa questão muito específica, desse cuidado que normalmente não se tem em grandes escritórios, que é tudo massificado. Lá não, lá a coisa era feita muito artesanalmente. E isso eu fui picada por esse bichinho aí do cuidado, né? Eu já sempre fui muito metódica, muito organizada, então trabalhar num lugar que efetivamente faz com que você tenha suas habilidades bem desenvolvidas é bastante interessante. Só que eu casei, meu marido estava aqui no Rio de Janeiro, eu vim para o Rio. Fui para o Siqueira Castro Advogados. Fiquei 1 ano só no Siqueira Castro, porque efetivamente era bem diferente, né? Um escritório de massa, um trabalho bem que eu não estava mais acostumada, né? Eu tinha me acostumado já a fazer um trabalho muito pontual, muito delicado,
muito específico, então eu vi, bom, está na hora de eu partir então para o meu escritório. E aí eu comecei a trabalhar em home office, né, atendendo clientes pessoa física, alguma coisa de pessoa jurídica, mais pessoa física mesmo. Então, o que eu fui fazer efetivamente o que eu gostava, né, que era advogar processo a processo, né, o cuidado, a análise processual, a análise documental, é fazer a advocacia efetiva, né, e é isso que eu gosto de fazer. Então, para vocês entenderem como eu cheguei aqui, né? Foi uma trajetória de 11 anos, mas uma trajetória em poucos lugares, né? Eu efetivamente trabalhei em poucos lugares, mas trabalhei bastante tempo. No Botomé eu fiquei 5 anos. Quando fechou 5 anos, eu acabei vindo para cá, para o Rio. Fiz pós-graduação no IBMEC, sou pós-graduada em processo civil e gestão jurídica. A gestão eu já trabalhava, por isso, né, o meu interesse nessa área também de gestão, porque eu já fazia gestão de processos lá no outro escritório. Então, sempre gostei dessa questão organizacional, fazia inúmeras planilhas e controles e teses novas, enfim, era malabarista, fazia de tudo, né? Então eu aprendi muito bem, eu acho, a advogar caso a caso. E agora eu consigo colocar isso em prática no meu negócio, né? Tenho alguns advogados parceiros que trabalham comigo, estilo alguns home office, outros têm as suas carreiras e concomitante têm os seus processos por fora. Então eu trabalho a nível de parceria com colegas, né? Faço audiências também, atuo na área trabalhista alguma coisa também. Só que fundos de pensão, isso já está até pacificado no STJ, né? E na própria Justiça do Trabalho. Fundo de pensão é justiça comum, né? A entidade de previdência privada, a competência da justiça comum não é da Justiça do Trabalho. Então a gente mantém normalmente a questão na justiça comum. Então, para vocês só me conhecerem um pouco, saberem da minha trajetória, né? Eu tenho 38 anos, sou casada, tenho uma filha pequena, enfim, e me dedico à advocacia, né? No momento me dedico integralmente. Eu tinha um curso também de coaching, uma espécie de coaching, orientação de estudos para concurso, para pessoas que, né, precisam de orientação. No caso, todo tipo de orientação, desde orientação mental, como estudar, como se organizar, porque é muito difícil as pessoas se organizarem, a gente nota isso, né? É difícil a pessoa começar, iniciar um estudo. Então, eu auxilio também o pessoal. Agora estou com pouco tempo para fazer isso, estou me dedicando mais propriamente à advocacia. Mas então, era isso, eu queria só expor um pouquinho de mim, né? Fico à disposição pelo meu telefone 21 DDD 21 96967 1644. WhatsApp, vocês podem me mandar também se tiverem dúvidas, enfim, quaisquer demandas que vocês precisem, orientações, e aí coisas mais específicas a gente pode tratar caso a caso e pontualmente. Eu prefiro tratar pontualmente os casos, né, e as demandas que forem surgindo, tá? Então, muito obrigada pela atenção. Meu canal fica à disposição no YouTube. Às vezes eu faço videozinhos, eu tenho alguns vídeos na época, né, que eu estava mais focada na orientação de estudos. E de vez em quando também eu vou comentar alguma matéria jurídica, alguma coisa assim. E vou encaminhar também nos grupos que eu estou criando, né, algumas matérias jurídicas para conhecimento geral. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e aguardo o contato de vocês.